projeto que Deus está fazendo em você não está gerando alguém que será esquecido. O que Deus está fazendo em você está doendo, mas não está gerando um serviçal, não está gerando uma poeira, não está gerando algo temporal que vai passar. Não, o que Deus está construindo em você será sombra para uma geração, ponte de resgate para sua família. Deus usará a sua história como ferramenta de cura para milhões de outras histórias. Respeita o processo, respeita a execução, ouve a opinião do mestre de obras, deixe ele formar a equipe. Fique tranquilo, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, vai colocar as pessoas certas, não as convenientes, e nem aquelas que você pode pagar. Deixemos de lado tudo o que nos impede de avançar e o pecado que insiste em nos prender. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus. Ele é o início da nossa fé e também quem a aperfeiçoa. Ele não desistiu por causa da cruz. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, desprezou a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Pensem no quanto ele sofreu e em como suportou, com paciência, o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimarão, nem desistirão. Na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de dar a própria vida. Será que já se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes dirige como filhos? Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando Ele o corrige, porque o Senhor disciplina a quem ama e corrige todo aquele que recebe como filho. Suportem as dificuldades como disciplina. E isso mostra que Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que nunca foi corrigido por seu pai? Se vocês não são disciplinados, como todos os filhos são, então não são filhos legítimos. Nossos pais humanos nos corrigiam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai espiritual para assim vivermos. Eles nos disciplinavam por pouco tempo, como achavam melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. No momento, toda disciplina parece motivo de tristeza e não de alegria, mas depois produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por isso, fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o que é fraco não se desvie, mas seja curado. Busquem a paz com todos e uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contamine muitos. Que ninguém viva em imoralidade ou despreze o que é sagrado, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como sabem, ele quis receber a bênção, mas foi rejeitado. Não encontrou oportunidade de arrependimento, mesmo buscando com lágrimas. Vocês não se aproximaram de algo palpável como o Monte Sinai, com fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, nem do som da trombeta ou de uma voz tão poderosa que fez o povo suplicar para não ouvir mais. Era algo tão aterrador que até Moisés disse: estou tremendo de medo. Mas vocês se aproximaram do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, de milhares de anjos em festa, da Assembleia dos Filhos de Deus, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês se aproximaram de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos aperfeiçoados, e de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado para não ignorar aquele que fala. Se os que rejeitaram a mensagem na terra não escaparam, muito menos nós escaparemos se rejeitarmos aquele que fala do céu. Naquele tempo,
Sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Isso significa que tudo o que pode ser abalado será removido, para que permaneça apenas o que é inabalável. Por isso, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos. E assim, adoremos a Deus de maneira que o agrade, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de praticar a hospitalidade, pois alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão presos, como se estivessem presos com eles, e dos que são maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Que o casamento seja honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que anunciaram a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por todo tipo de ensinamentos estranhos. É bom que o coração seja fortalecido pela graça e não por regras sobre alimentos, que nunca trouxeram benefício real aos que nelas se basearam. Temos um altar do qual não têm direito de comer os que servem no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue dos animais para dentro do Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos são queimados fora do acampamento. Assim, também Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a mesma humilhação que ele suportou. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Se essa mensagem falou com você, pare por um instante e não deixe que isso passe despercebido. Há momentos na vida em que Deus nos chama a atenção, e este pode ser um desses momentos. Guarde essas palavras, leve-as com você e permita que elas transformem a forma como você vive, como você pensa e como você enfrenta cada desafio. A sua caminhada não termina aqui. Na verdade, isso é só o começo. Ainda há muito a crescer, muito a vencer e muito a viver com propósito. Se você deseja fortalecer a sua fé diariamente, se quer renovar a sua mente e manter o seu coração alinhado com aquilo que realmente importa, então tome uma decisão agora. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, não por hábito, mas por compromisso com a sua própria transformação. Aqui cada mensagem é um passo, cada palavra é direção e cada conteúdo é um lembrete de que você não está sozinho nessa jornada. E não pare por aí. Compartilhe esta mensagem com alguém que está cansado, alguém que está perdido ou alguém que simplesmente precisa de esperança. Porque às vezes, uma única mensagem, no momento certo, pode reacender uma vida inteira. Continue firme. Mesmo quando for difícil, continue avançando, mesmo quando parecer lento, porque Deus não terminou a obra na sua vida, e aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar.